Bom, pessoal, vamos para mais uma questão de física no Enem 2024. Mais uma questão de ondas, inclusive. Uma ambulância em alta velocidade, com a sirene ligada, desloca-se em direção a um radar operado por uma pessoa. O radar emite ondas de rádio com frequência FO, que são refletidas pela dianteira da ambulância, retornando para o detector com frequência FR. A percepção do operador do radar em relação ao som emitido pela sirene é de que este se altera à medida que a ambulância se aproxima ou se afasta. Durante a aproximação, como é que o operador percebe o som da sirene e qual é a relação entre as frequências FR e FO, medidas pelo radar? Veja então que o comando da questão separa o problema em duas partes, uma para o som percebido pelo operador e outro relacionando a frequência recebida pelo radar e a frequência original emitida pelo mesmo. Vamos pensar aqui numa ambulância parada, pensando primeiro no som, né? Você já sabe a essa altura que o som produzido pela sirene é uma onda de pressão. Ela pressiona e despressuriza as moléculas de ar que estão ao redor dali, né? É por isso que o som é chamado de onda mecânica, precisa de um meio material de propagação. Eu quero que você imagine que essas linhas tracejadas sejam regiões de pressão baixa e as linhas preenchidas sejam linhas de pressão alta, ok? Observe que a distância entre duas regiões de depressurização seja o comprimento da onda, tá? Seria a mesma distância aqui de uma região mais pressurizada para outra região de alta pressão. Como a ambulância está parada, essa pressão transmitida, né, esse comprimento de onda é o mesmo tridimensionalmente. Então, a frequência percebida por esse rapaz mais à direita e a frequência percebida por esse rapaz mais à esquerda são iguais. Eles escutam o mesmo som original da sirene. As coisas ficam um pouco mais interessantes quando a ambulância entra em movimento, porque, ao se mexer para a direita, o rapaz que está mais à direita vai perceber uma coisinha um pouco diferente. O rapaz à esquerda também vai ter uma outra percepção. Eu quero que vocês imaginem que o som seja uma espécie de mola que está ligando esses dois rapazes e que a ambulância seja alguém segurando a mola bem ao meio. Quando essa pessoa se mexe com a mola para a direita, nós temos aqui, veja só, uma pressurização maior. As argolas da mola ficariam mais próximas. No caso aqui dessa analogia, as argolas seriam as frentes de onda do som, ok? Se nós temos uma maior proximidade, é porque o comprimento de onda diminuiu. E se o comprimento de onda diminuiu, eu tenho mais repetições cíclicas dessa onda sonora periódica, ou seja, a frequência aumentou. E quando temos sons de frequência alta, nós temos um som mais agudo. Imaginando ainda que a sirene, se mexendo para a direita, seja a mão de uma pessoa puxando a mola entre essas pessoas, a gente teria que, em relação a essa pessoa, a ambulância está se afastando. Então essa mola imaginária ficaria mais espaçada, né? Teria mais espaço de uma argola para a outra. No caso, as argolas desse exemplo são as frentes de onda do som. Se essas frentes de onda ficam mais espaçadas, então o comprimento de onda aumenta. E se esse comprimento de onda aumenta, eu tenho menos repetições cíclicas nessa região. Portanto, a frequência cai, o que faz com que esse rapaz perceba um som mais grave. Respondemos, então, metade do problema. Como esse rapaz da direita seria o operador do radar da nossa questão, ele vai perceber um som mais agudo porque a ambulância está se aproximando dele. Agora vamos pensar no radar.
O radar, de acordo com o texto, emite ondas de rádio com uma frequência FO. E essa é uma frequência constante que vai sendo emitida em todas as direções possíveis na geometria aqui do problema, tá? A ambulância está se aproximando, então em algum momento essas ondas de rádio chegarão na dianteira da ambulância e serão refletidas por ela de volta para o radar, que seria justamente a frequência FR. Veja, esse é um problema que está pegando ondas de rádio, mas a gente pode usar a analogia do som que a gente fez agora há pouco. Durante a aproximação, a gente vai escutar um som mais agudo, porque a frequência percebida é maior, ok? Então, essa frequência de rádio refletida, como a ambulância está se aproximando, né, também vai ser maior do que essa frequência original que foi enviada pelo radar. Inclusive, quanto mais rápida estiver a ambulância, maior vai ser o valor dessa frequência refletida para o radar. É assim que o radar consegue calcular, né, quem é que está acima do limite de velocidade, porque cada velocidade do veículo corresponde a uma frequência refletida diferente. Tranquilinho? Então a frequência refletida pelo fato da ambulância estar se aproximando é maior que a frequência original. Isso nos faz marcar a letra D. Uma questão bem legal sobre efeito Doppler, né? Que é justamente essa alteração aparente da frequência graças ao movimento relativo entre a fonte sonora e o detector desse som. É isso, galerinha. Até a próxima questão.